Olá, queridos. Vamos dar sequência aqui na nossa terceira aula do nosso projeto Bíblia Aberta. Estou aqui compartilhando agora a tela. Alguns alunos me pediram para reforçar alguns conceitos, vou fazer nesse início de aula, e nós vamos direto depois para o texto em si. Então, reiterando que o Novo Testamento estava sendo produzido ainda no século I. O que as pessoas tinham em mãos no século I, já traduzido, seria a versão do Antigo Testamento traduzida, vamos ver já aí sobre isso. E nós temos sendo produzida a primeira carta aos Tessalonicenses, de autoria paulina, ali entre 48 e 50 depois de Cristo. No site da Sociedade Bíblica encontramos essa explicação sobre a Septuaginta, que é a primeira tradução. A mais antiga tradução escrita da Bíblia é conhecida como Septuaginta, realizada entre os séculos 3 e 2 a.C. Essa versão traduz o Antigo Testamento do hebraico para o grego. A iniciativa atendeu à necessidade dos judeus que viviam em contextos helenísticos e já não dominavam o hebraico, permitindo-lhes acesso às escrituras em sua língua cotidiana. Obviamente que a língua cotidiana era o grego, koiné, dessa época, né, do Novo Testamento, e o ambiente era bastante helenizado. Então, a maioria dos judeus já não dominavam muito já a língua hebraica, e nós tivemos, então, essa tradução, ainda antes de Cristo, para que as pessoas pudessem ler o Antigo Testamento na sua Bíblia, na linguagem que era o grego, a linguagem cotidiana deles. Aqui eu trouxe um pouco de diferença de gêneros textuais, literários, que não vamos falar dos macrogêneros, né, e entrar miúde sobre os gêneros textuais, mas alguns estilos literários para que se possa entender melhor quando eu falo que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta, é exatamente o que ela quer dizer. Então, aqui nós temos um estilo literário que é bastante interessante, ó, ondas gigantes, maximiza algumas coisas, chama atenção, ó, a criança aqui numa situação de quase mendicância, e vai trazendo esses apelos, é bastante apelativo esse gênero, para que a gente possa comprar o jornal, ler, ou aguçar curiosidade sobre o assunto, né? Fraude, reforma agrária, coisas assim, que vão chamar a nossa atenção para que a gente possa estar lendo, abrindo o jornal, né? Hoje, muitas das vezes, mais na internet mesmo, mas abrindo aquela reportagem para estar lendo. Então, é um estilo que chama atenção, tem uma maneira de produzir esse tipo de escrita. Aqui nós temos exemplo de um outro tipo que é um romance, né? Apelativo, olhar de ternura, né? Como eu era antes de você, existe o filme aí, final bastante triste, aliás, não recomendo, mas é um estilo também de escrita que chama a atenção de um gênero mais romântico e tal, para quem gosta do gênero, enfim. Nós temos aqui um outro livro, mas aí já é um livro de cunho científico, né? Com regras, a BNT cumpridas, com aquele estilo de ter uma metodologia, aqui tem uma dupla metodologia, né? A retórica e a pragmática, em cima de uma carta paulina, da qual eu escrevi alguns anos atrás. Nós temos também aqui um outro estilo, né? Que é o gênero poesia, um gênero poético, que é uma poesia muito conhecida de Gonçalves Dias, ainda no século XIX, quando ele produz aqui, ele está fora do Brasil, e ele coloca lá esse gênero, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele está fazendo uma tração, uma comparação, né, do local onde ele está com o Brasil e a saudade que ele tem do Brasil também. É um estilo. Então, Paulo, quando escreve uma carta, ele está escrevendo realmente uma carta, que era realmente muito comum naquela época, né? Governadores escreviam cartas demandando ordens, filosofias eram disseminadas através de cartas. Então, nós temos esse estilo de carta, esse gênero do epistolário, né? Nós chamamos o epistolário paulino, que nós vamos ver então agora mais detalhadamente. Então, quando a gente fala sobre um texto, né, do Novo Testamento, principalmente uma carta paulina,
a gente está tratando e perguntando, já fizemos algumas perguntas ali no verso 1, e nós temos que aprender a ler devagar esse tipo de texto. Como não é objetivo aqui fazer vídeos muito longos, nós vamos fazer uns vídeos mais curtos, obviamente, para que a gente não consiga, para a gente que não vá assim gastar muito tempo na aula, mas nas aulas ao vivo, eu dou alguns detalhes a mais desses textos, porque aí a gente tem ali meia hora só para falar de cada uma das palavras, né? Mas vamos lá. Temos aqui na versão revista e atualizada uma epígrafe no texto que ela não é do original, tá? Ela não está nos manuscritos. Por que que ela existe, então? Para facilitar a nossa busca quando a gente abre a Bíblia e tem aquele lá, aquele título, aquela epígrafe, então a gente meio que localiza o que está acontecendo ali no texto. Isso tem em toda a Bíblia. Foi feito para facilitar mesmo as pessoas acharem, se entenderem, procurarem entender o que está escrito lá. Porém, alguns estão feitos de uma maneira equivocada. Às vezes eles comem um versículo, às vezes ultrapassam dois e ficam fazendo aquela divisão. Mas aqui está muito bem dividido nessa ação de graças, porque essa ação de graças dessa carta primeira aos Tessalonicenses, ela é bastante longa, ela tem 10 versos. Tem aquele primeiro que nós vimos, que é aquele pré-escrito de Paulo, e do 2 ao 10 nós temos aí essa ação de graças, que é conhecida como bastante longa de Paulo. Destaquei duas palavrinhas em gregos aqui, para a gente poder aumentar, né, a nosso entendimento do texto. Então, no verso 2 ele diz: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, palavra grega proselchon, e sem cessar, a dialectos, no grego. Nós temos aqui um verso bastante rico, porque quando Paulo escreve, ele está aproveitando para, através do próprio exemplo dele, ele usa isso durante a sua trajetória da escrita, através do seu próprio exemplo, ele disseminar aquilo que é uma doutrina, uma base para que os outros possam imitá-lo. Então, nós temos aqui alguns conceitos interessantes, como está sempre dando graças a Deus por todos vós. Então, a ação de graças dele sempre dirigida a Deus Pai. Você pode notar quando ele fala de Deus aqui, ele fala de Deus aqui no verso 3, ele fala Deus e Pai. Ele não prolonga muito as explicações a respeito de Deus. Por que que ele faz isso? Porque ele já vem de uma cultura hebraica, da qual ele é leitor, né? Todo judeu era leitor da Septuaginta, ele tem o Antigo Testamento em mãos, e o conceito Deus para ele está completamente formado. Então, ele não dá, às vezes, muitas explicações a respeito de Deus, ele faz isso mais a respeito de Jesus e do Espírito Santo do que propriamente dizendo coisas a respeito de Deus, porque ele vem com o conceito já da Septuaginta de Deus como Deus Jeová, o Yahvé do Antigo Testamento, ou Adonai, como já traduzido na Septuaginta também. Então, ele está sempre dando graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações. Esse termo proselchon, que tem também o seu adialectos, que é constantemente, continuamente, é um advérbio aqui, essa ligação aqui, ela enfatiza muito a questão das orações. Ele está dizendo que ele ora pelos de Tessalônica e faz isso constantemente. Ele também usa o damos sempre graças a Deus, escrevendo aqui no plural, inclusive orações no plural, dizendo também de maneira indireta, mas bastante rica nesse verso, que ele está fazendo orações em conjunto, né? Ele coloca lá, vocês lembram de Timóteo e Silvano ou Silas, que está no primeiro verso, que oram pelos de Tessalônica. Ele está através desse verso dizendo que ele ora, e ele também está dizendo para eles, da maneira como eu oro, vocês também devem orar, porque ele se considera, então, aqui, aquele exemplo, porque ele é, então,
o paradigma, vamos chamar assim, né? Para ficar um pouco melhor, dos de Tessalônica, uma vez que ele fundou essa comunidade de fé, é de fundação paulina, e ele também, na época que ele estava lá, como eles fazem referência na carta também, várias coisas ele vai ensiná-los. Ele está aqui lembrando também que ele tem que ser o exemplo. E também ele faz referência dos de Tessalônica como modelo para as demais igrejas. Isso a gente vê no decorrer da carta. Então, o verso 3 ele fala lá, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Ele fala muito em fé, é uma palavra muito comum paulina, né? Ele tem uma tríade ali de fé, esperança e amor, que ele usa muito. Da abnegação do vosso amor, tá aí, o agape, né? O amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso, né? Recordando em Deus Pai, de tudo que eles estão fazendo, mas sempre esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Existe no início ali do verso o Deus Pai, existe ali no Senhor Jesus Cristo, e aí já entra a palavra Kyrios aqui no nossa grego koiné, que é uma palavra que inclusive é repetida muitas vezes na carta. Vocês lembram da segunda aula que a gente fala que eles tiveram que sair de Tessalônica por conta de problemas que tiveram lá. Vocês lembram do texto de Atos, lá 17? Então, essa palavra Quírios é uma das coisas que nos chamam a atenção para a questão do senhorio de Cristo, que é introduzido por Paulo nessa epístola e que vai de encontro aos senhores governantes da época que se consideravam realmente os únicos quírios, vamos dizer, vamos chamar assim, né? Desse período. Então, ele enfatiza aqui que o Quírios, que o Senhor mesmo é Jesus Cristo. 4, reconhecendo irmãos, olha que coisa mais impressionante. Irmãos, essa palavra, adelphoi, eu vou falar um pouco sobre ela, mas tem muita coisa verso a verso que a gente não vai ter como falar aqui na aula, mas algumas a gente vai chamar atenção. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Essa palavra irmãos aqui, para um judeu falar, é algo que você pode chamar de extraordinário. Porque os judeus consideravam os irmãos quem? Os próprios judeus, a família, né, da fé judaica. Ele chama aqui uma igreja, que nós vimos também lá em Atos 17, que é uma igreja composta por gregos, por gentios, por mulheres, por pessoas que vieram também dessa preleção que ele teve nas sinagogas, e ele chama todos de irmãos. Então, aqui é uma mudança, se fosse estudar bastante a fundo essa palavra, essa nomenclatura que ele usa aqui, poderia ser até visto como uma mudança sociológica na época, né, da própria sociedade. Aqui não é o irmão de sangue, não é o irmão da fé judaica, é o irmão aqui amado de Deus e eleitos por Deus. Então é algo da família da nova fé cristã. Então, para um judeu falar essa palavra, realmente esse judeu realmente entendeu em Cristo, né, essa nova aliança através da vinda da morte e da ressurreição de Cristo. 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Ele introduz aqui o Espírito Santo como assim há alguém que tem poder para convencimento, porque ele fala assim, ó, não estou me baseando na minha palavra somente, né? Mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Ele está aqui já dizendo para nós que o Espírito Santo é quem vai fazer aquele convencimento interno a respeito do Evangelho e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. A gente não vai dar muita sequência, porque já o tempo já urge aí, e nós vamos deixar para uma próxima aula
falar um pouco mais desses termos que vêm em termos subsequentes. Então, nós paramos por aqui essa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Aproveita e compartilha a aula, que na nossa quarta aula vamos estar trazendo, então, conceitos mais maiores do que estamos trazendo aqui nesse pequeno tempo que passamos juntos. Muito obrigada por terem assistido.